Olá pessoal, tudo bem? Antes de continuar a nossa aula, dê uma olhada na descrição do nosso vídeo. Participe da campanha do Apoia-se ao Vestibular em Cena. A aula da professora Lívia vai continuar, mas antes dê uma olhada aí. Obrigado, até breve. Olá vestibulandos e vestibulandas aqui do Vestibular em Cena. Hoje sua aula de literatura vai tratar de leitura obrigatória da FUVEST, Iracema, de José de Alencar, romance romântico indianista de 1865. Mas antes, só uma pausa rapidinha. Entre aqui no link do Apoia-se. Você já conhece a plataforma do Vestibular em Cena por lá? Se não conhece, clique, dê uma olhadinha, veja como nos ajudar, como apoiar o VEC, nos ajudar a ter um pouquinho mais de recursos para melhorar e continuar a produzir muitas aulas para ajudar no seu vestibular, nos seus preparativos, tá bem? Já faz bastante tempo que a Iracema é uma obra querida pelo vestibular da FUVEST. Ela já esteve na lista anos atrás e retornou no ano passado, 2016, como leitura obrigatória. Portanto, você encontra na internet muitos materiais, muitas análises sobre tal obra. Hoje o Vestibular em Cena decidiu focar na linguagem da narrativa, uma linguagem tipicamente romântica, com idealizações, adjetivos, comparações e metáforas. A prosa indianista do José de Alencar é corriqueiramente chamada de prosa poética. Você sabe o que é isso? É uma prosa repleta de recursos expressivos típicos da poesia, como um preciosismo vocabular, o uso de figuras de linguagem, ou seja, aquela preocupação estética formal. José de Alencar vai se esbaldar no uso de adjetivos para enaltecer a beleza da Índia Iracema e da natureza cearense. Dê uma olhadinha nesse fragmento para entendermos melhor do que estamos falando. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica mais fresca que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho. O aljôfar d'água ainda arrorejava como a doce mangaba que coroou em manhã de chuva. Enquanto repousa em pluma das penas do gará as flechas de seu arco e concerta com o sabiá da mata, posado no galho próximo, o canto agreste. Você deve ter notado que o fragmento do Alencar também está recheado de termos indígenas, sim, em tupi, e eles caracterizam na obra as tribos Tabajara e Pitiguara, que também trazem um tom ufanista, ou seja, de nacionalismo exagerado. Você deve ter notado também que há adjetivos para todos os lados. A oiticica é fresca, os cabelos de Iracema são úmidos, o canto do pássaro é meigo e agreste, tudo contribui para uma perfeita harmonia. Não há defeitos aqui e apenas questões positivas, ideais, com relação à moça e à natureza. A prosa poética do Alencar está pautada principalmente em duas figuras de linguagem, a comparação e a metáfora. A comparação deve ser explícita, ter conectivos comparativos, como, tal qual, igual a, mais que, menos que, enquanto que a metáfora é plenamente imagética. A comparação se torna implícita. Vamos para alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Metáfora. Iracema, a virgem dos lábios de mel, a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Comparação. Que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, mas a formosura ainda morava nela como o perfume na flor caída do manacá. A idealização é um recurso fundamental da escola romântica no mundo inteiro. Comparação e metáfora contribuem para este processo no caso de Iracema, de Martim, da fauna, da flora e caracterizam a chamada corrente indianista no Brasil, que no caso da poesia é a chamada primeira fase.
A questão de Iracema, que a FUVEST trouxe na primeira fase da sua prova de 2017, traz um fragmento de texto, como sempre, e 3 afirmativas para você julgar. Essas afirmativas são falas do jornalista e poeta Augusto Meyer, da primeira metade do século XX. Para que você pudesse selecionar melhor esses fragmentos, era necessário ter o conhecimento da prosa poética alencariana. Vamos à leitura da questão e das alternativas. Pause quando achar necessário, tá bem? Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. Martim se embala docemente, e como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o espera a virgem loura dos caços afetos. Aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores. Iracema recosta-se langue ao punho da rede. Seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro e lhe entram na alma. O cristão sorri, a virgem palpita. Como o saí fascinado pela serpente vai declinando o lascivo talhe que se debruça, enfim, sobre o peito do guerreiro. Atente para as seguintes afirmações, extraídas e adaptadas de um estudo do crítico Augusto Meyer sobre José de Alencar. Nesta obra, assim como nos poemas americanos dos nossos poetas, palpita um sentimento sincero de distância poética e exotismo, de coisa notável por estranha para nós, embora a rotulemos como nativa. Mais do que diante de um relato, estamos diante de um poema, cujo conteúdo se concentra a cada passo na magia do ritmo e na graça da imagem. O tema do Bom Selvagem foi, neste caso, aproveitado para um romance histórico, que reproduz o enredo típico das narrativas de capa e espada oriundas da novela de cavalaria. É compatível com o trecho de Iracema aqui reproduzido, considerado no contexto dessa obra, o que se afirma em... Vamos analisar as 3 afirmativas do Augusto Meyer para então selecionarmos a ou as corretas. A primeira afirmativa está corretíssima. O livro apresenta mesmo uma distância poética, ou seja, uma distância do real, o que também já chamamos de idealização. E sim, é uma narrativa exótica, peculiar, também chamada de pitoresca. A segunda afirmativa também está correta e engloba a nossa aula de hoje. É uma prosa rica em poesia, com ritmos e imagens comparativas e metafóricas. A terceira afirmativa não é correta. Apesar de tratar da fundação do Ceará, a obra não é classificada como histórica. E o mito do bom selvagem, com caráter heróico, aparecerá em outra obra indianista do Alencar, no Guarani, com o índio Peri. Portanto, ao final da resolução da questão, você ficaria com a letra C. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Se você gostou da aula de literatura de hoje, continue conosco. Mande seus comentários, as suas sugestões, as suas dúvidas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Nos vemos lá pelo Apoia-se também, tá legal? Até a próxima aula, pessoal. Beijão!